Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe! Pastor Luiz, ele esteve ministrando ontem, tivemos um culto regional de unção ontem muito especial, Deus manifestou sua graça aqui, e o pastor Luiz, acredito que muitos de vocês o conhecem, e é um amigo pessoal, e vai estar ministrando para nós hoje de manhã, ministrou ontem, vai hoje de manhã e hoje à noite também, e é uma alegria muito grande tê-lo aqui, um amigo de muitos anos de caminhada no ministério. Que Deus abençoe muito a tua vida. Depois a gente vai orar pela vida dele. Essa igreja vai orar abençoando a nova fase da vida dele. Mas vamos receber o servo de Deus aplaudindo ao Senhor Jesus pela vida dele. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Os mais que vencedores digam aleluia. Os vitoriosos digam glória a Deus. Os bonitos digam louvado seja o Senhor. E só os feios fiquem quietinhos. Só o pastor ali que reconheceu, ficou em silêncio absoluto. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, que bom poder estar com vocês hoje de manhã. Ontem à noite foi uma bênção. Nosso encontro de liderança aqui. Falamos sobre liderança em alta performance, e foi uma noite muito agradável com pastores e líderes de toda a região. Hoje de manhã tenho certeza que Deus nos agraciará também com coisas novas aqui. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 15, um verso apenas, o de número 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Pai querido, nessa manhã nós queremos abrir o nosso coração e dar liberdade ao Teu Espírito, meu Deus, para falar conosco. Meu Pai, nós não queremos massagear o nosso ego nessa manhã. Queremos, meu Deus, uma palavra confortante. Nós queremos a Tua verdade para a nossa vida, confrontante. Que mude, meu Deus, a nossa maneira de pensar, de agir. Que aquela boa obra que o Senhor iniciou na nossa vida, possa, meu Deus, ser aperfeiçoada nessa manhã. Que o Senhor possa tratar dos pontos tênues da vida de cada pessoa aqui, das sombras das nossas almas. Que o Senhor possa nos envolver com o Teu Espírito. Que o Senhor possa nos transformar nessa manhã, Pai. Fala com cada um aqui, meu Deus. O que cada um precisa ouvir. Chama esse povo hoje ao compromisso com o Teu reino. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Há 3 anos atrás, nós recebemos lá na nossa igreja um grupo de 16 pastores que vieram da cidade de Luanda, em Angola, para receber um treinamento lá na nossa igreja. Eles ficaram comigo 15 dias em Curitiba. E depois, no ano seguinte, eu fui para a África para realizar um treinamento para esses pastores, uma segunda etapa. E quando eu fui para a África, eu levantei uma oferta na igreja. Eu disse, irmãos,
eu estou indo para a África, eu não sei o que eu vou encontrar lá, mas com certeza eu vou me deparar com muitas necessidades. E eu quero uma oferta de cada um, eu vou levar essa oferta, ela não tem um destino específico. Quando eu chegar lá, eu vou ver a necessidade e eu vou destinar essa oferta de acordo com as necessidades que eu encontrar pela frente. E uma pessoa me procurou e me perguntou e me disse assim: pastor, por que nós temos que ofertar com a África, se nós temos tantas necessidades aqui? Mandar dinheiro para um povo que a gente nem conhece, que nem conhece a gente, se na nossa própria igreja nós temos necessidade. Por quê? Então eu tenho certeza que todas as vezes que nós tratamos sobre o tema, por exemplo, de missões, de evangelismo, quando nós falamos sobre o envolvimento pessoal de membros das igrejas, com um projeto financeiro, a questão que se levanta na cabeça de muitas pessoas é: por que eu tenho que me envolver? Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que contribuir? Por que eu, membro dessa igreja, tenho que dar 10% do meu salário? Por que eu tenho que ofertar com missões? O que eu tenho a ver com pessoas que eu nem mesmo conheço? O que eu tenho a ver com projetos que o pastor Fábio inventa e eu que tenho que pagar a conta? Por que eu sou constantemente na igreja desafiado a contribuir? Por que eu tenho que me envolver na época de Natal, com o Natal das crianças pobres, trazendo brinquedo para a igreja, se eu tenho necessidades na minha própria família? Por que eu tenho que no culto de Santa Ceia trazer 1 quilo de alimentos, se eu já tenho as minhas dificuldades e ninguém me ajuda? No texto que eu li para vocês hoje de manhã, nós encontramos um homem que raramente é mencionado nos púlpitos das igrejas. Ele é Simão. O texto diz que ele é pai de Alexandre e de Rufo. Ele é proveniente de Cirene, norte da África. Pouco ou quase nada sabemos a respeito desse homem. Contudo, considerando a história da época e alguns detalhes mencionados aqui no texto, nós podemos ter uma ideia de quem ele era. E talvez ele fosse um prosélito, ou talvez ele fosse um judeu africano, porque o seu nome Simão era judeu. E ele certamente viajou uma longa distância de Cirene até a Palestina a pé, com o intuito de passar a Páscoa em Jerusalém e ali oferecer sacrifícios a Deus no templo construído por Herodes. E nós sabemos mais uma coisa a respeito desse Simão, é que ele estava trabalhando. Acontece que para financiarem as despesas de viagem de estadia, era comum ao judeu que peregrinava para Jerusalém arrumar um emprego temporário quando ele chegava em Israel. E este Simão, ele estava trabalhando arduamente no campo. Por volta da 1h da tarde, quando ele voltava de Jerusalém, ele encontra uma multidão que estava nas ruas, se comprimindo na calçada e deixando um pequeno corredor no meio para uma passagem de pessoas. Simão tenta passar pela multidão, se acotovelando, se espremendo no meio do povo, e ele nem sequer sabia o que estava acontecendo com aquela multidão na rua. Finalmente ele consegue avançar e ele observa que uma procissão passa. Soldados romanos perfilados, marchando, carregam lanças, escudos, capacetes com a insígnia do Império Romano. As capas dos soldados são vermelhas. As couraças que cobrem o peito têm o contorno do músculo, dando aos soldados romanos um aspecto terrível de guerreiros valentes. Quando termina aquela procissão dos soldados, começa uma procissão macabra, uma procissão sinistra. 3 homens estão carregando mastros de cruz. Do pescoço de cada um deles pende uma placa indicando o crime que eles cometeram. A placa dos 2 primeiros indicavam que eles estavam sendo condenados pelo crime de subversão e de morte. Quanto ao terceiro, a sua placa trazia a seguinte inscrição:
Este é o rei dos judeus. Quando Simão Cirineu, intrigado com aquelas palavras, vê o rosto daquele homem que traz fincada na sua cabeça uma perversa coroa de espinhos, ele sente o seu coração bater mais forte. Naquele instante, um dos soldados, sem aviso, arrasta Simão Cirineu da procissão e ordena que ele carregue o mastro da cruz do terceiro homem até o alto do monte, que em hebraico se chama Gólgota e que ficou conhecido como Calvário. Ao ser arrastado pelo guarda, é muito provável que tenha subido ao coração de Simão o seguinte questionamento: por que eu? Tem tanta gente à beira da calçada, por que justamente eu fui escolhido? O que eu tenho a ver com esse criminoso envergado pelo peso da cruz que ele carrega? O que eu tenho a ver com ele? Por que eu tenho que me envolver? Eu passei o dia inteiro trabalhando no campo, eu estou cansado, as minhas mãos estão calejadas, o meu corpo está suado, eu estou mal cheiroso. Por que eu tenho que me envolver? Por que eu? As razões pelas quais Simão foi escolhido naquele dia podem nos trazer luz para que você e eu também respondemos ao nosso coração hoje. Por que eu tenho que me envolver com a obra de Deus? Por que eu tenho que me envolver com essa igreja? Por que eu tenho que contribuir com essa igreja? Por que eu tenho que abraçar a causa dessa igreja? O que eu tenho a ver com pessoas que não me conhecem e que eu não conheço? Por que eu tenho que me envolver com os projetos missionários dessa igreja? Por que mandar dinheiro para um outro país e beneficiar gente que eu nem conheço e que nem sabe que eu existo? Por que eu tenho que me envolver com um projeto que não é meu, se eu tenho tantas necessidades na minha vida? Vamos esquecer esse negócio. A vida de Simão Cirineu nos lembra algumas razões pelas quais nós devemos nos envolver com paixão com essa igreja, com o reino de Deus. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, em primeiro lugar, na vida podem acontecer coincidências e acasos, mas quando se trata de chamado e de vocação, não existe acaso, existe propósito. Na obra de Deus, não existem acidentes. Simão não foi chamado por acaso. Ele foi escolhido ali à beira da calçada, porque havia um propósito e um desígnio de Deus na vida dele. Simão não ia simplesmente ajudar um homem a carregar a sua cruz. Ele estava fazendo parte de uma engrenagem, ele estava fazendo parte de um projeto maravilhoso, cuja dimensão ele nem sequer conseguia mensurar, ele nem sequer conseguia imaginar. Simão estava se tornando ali naquele momento uma peça importante da obra da salvação da humanidade. Meus irmãos, ouçam o que eu vou lhes dizer hoje de manhã. Nós não nos envolvemos com a obra de Deus por acaso. Você não está aqui nessa igreja por acaso. Você não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo por acaso. Você não está sentado nessa manhã aqui por acaso. Deus tem nos escolhido para fazermos parte de uma engrenagem maravilhosa para cumprir propósitos da redenção da humanidade. Quando eu comecei a minha igreja em Curitiba, eu comecei duas igrejas do zero, do nada. E quando eu comecei a minha primeira igreja, a igreja quadrangular do Jardim Virgínia, nós estávamos começando a igreja, eu e um irmão que trabalhou comigo esses 14 anos, o irmão Edson, depois se tornou meu pastor auxiliar. Nós alugamos um local. E eu disse para ele, nós vamos começar a contribuir aqui com o nosso dízimo, com a nossa oferta, vamos reformar. Era um bar, funcionava um bar. E vamos começar a construir a nossa igreja aqui. E a primeira coisa que eu fiz, quando nós estávamos começando a igreja, eu disse o seguinte: eu preciso me envolver com um projeto missionário. Porque, irmãos, eu acredito nesse princípio. Esse é um princípio que eu pratiquei em toda a minha vida. Quando Jesus Cristo disse assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. E deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode escolher na sua vida, chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa que só quer receber. Ou você pode se colocar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu quero, durante toda a minha vida cristã, ser uma pessoa
generosa. Eu quero dar. Escolha é sua. Eu tenho um pastor amigo meu, um homem de Deus. Pastor Fábio, um dia o senhor tem que trazer ele, porque ele é pastor aqui em Americana, em Campinas, na igreja do Nazareno, um pastor sensacional, que eu tenho o maior respeito por ele. E ele me disse assim, quando eu iniciei a minha igreja, eu cheguei diante de Deus e disse assim, Senhor, eu não quero que a minha igreja seja uma igreja que receba. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que dê. E esse cara, esse pastor, ele ajuda tantas igrejas, tantos missionários, tanta gente. Sabe por quê? Porque ele optou por isso na vida dele. E quando ele disse, eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que dê, Deus falou, então eu vou abençoar vocês, porque isso está no seu coração. Tem gente aqui que não é abençoado financeiramente, sabe por quê? Porque o teu propósito é vir para a igreja só para receber. Você não tem uma vida no altar de Deus, você tem um altar na tua vida. Você só quer receber, receber, receber. Muda o foco, meu irmão, muda a chavinha. Diga, Deus, eu não quero ser uma pessoa que vem para a igreja só para receber. Eu quero ser uma fonte de dádiva. Porque para dar, é Deus que vai fazer o recurso chegar na sua mão. E eu cheguei diante de Deus e eu disse, Senhor, eu vou assumir um projeto missionário. A gente nem tinha arrecadação. Nós nem tínhamos membros na igreja. E eu tinha um pastor amigo, que ele era o pastor Marcos Kossar, ele era pastor de uma bela igreja em Curitiba, e respondendo ao chamado de Deus, ele estava largando aquela igreja e estava indo para a Itália, iniciar um trabalho. Tem gente que fala assim, poxa, fazer missões na Europa é fácil, eu quero ir para a África. Você está redondamente enganado. Não existe nada mais frustrante para um pastor do que fazer obra na Europa. É muito mais fácil você ganhar povo e ganhar almas para Cristo na África, na Índia, no meio dos miseráveis, do que na Europa. Ninguém quer saber de igreja. Igrejas vazias, igrejas falidas. Ninguém quer saber de Deus. E o pastor Marcos tinha uma vida confortável em Curitiba, deixou e foi iniciar um trabalho na Itália. E eu assumi um compromisso com ele. Eu falei, Marcos, durante o tempo que você estiver na Itália, a gente vai mandar um salário mínimo para você todos os meses. Salário mínimo. Fiz esse propósito. Todos os meses, durante 5 anos. Mandei para ele um salário mínimo. Depois, ele saiu daquela cidade que ele estava, que era a cidade de Mestre, que ficava ao lado de Venezia. E ele foi para uma outra localidade da Itália, mas deixou uma igreja implantada lá. Olha que coisa interessante. Eu tinha um pastor que trabalhava comigo em Curitiba, pastor Raul. O pastor Raul saiu de Curitiba, veio aqui para Franca, que era a terra natal dele. Depois ele, por um problema de tratamento da criança, eu recebi ele em Curitiba de novo, ele voltou a trabalhar comigo. E de lá ele foi para a Itália. E eu já tinha esquecido esse projeto da Itália. Ele foi para a Itália e ele disse assim, olha, eu estou aqui na Itália, virou cidadão italiano. Ele disse, olha, a primeira pessoa que eu quero receber na Itália é você. Antes de eu receber qualquer parente meu, eu quero que você venha para cá. E eu fui para a Itália. Eu fui para a Itália, e quando eu cheguei na Itália, eu fui na igreja que ele estava congregando. Fiz um seminário na igreja. Preguei na igreja. Quando eu estava no último dia, me caiu a ficha. Aquela igreja que eu estava era a igreja que eu investi 5 anos. Mandando salário mínimo. E eu comecei a ouvir a história das pessoas. Pessoas que conheceram Jesus Cristo naquela igreja, inclusive italianos. E que foram batizadas. Eu fiquei maravilhado. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que assim como Simão Cirineu não foi chamado por acidente, assim também o pastor Marcos não foi enviado para a Itália por acaso. Mas tudo isso fazia parte de uma engrenagem, de um plano maravilhoso de Deus. Era necessário que nós abríssemos a igreja, que pessoas fossem para lá, que nós conhecêssemos o pastor, para estarmos contribuindo, para que ele fosse para a Itália. Por acaso? Não. Mas para fazer parte de um projeto de Deus, de responder à sede de pessoas que estavam em busca do Criador. A nossa vida é repleta de acasos e de coincidências. Mas quando nós temos o desafio de discernir em cada uma dessas situações a atuação de Deus. E nós temos que encarar essas atuações de Deus como oportunidades para sermos abençoados. Certa manhã, depois de uma noite inteira de tentativa frustrada de pesca, Jesus disse para Pedro e para os seus companheiros, lancem a rede novamente.
Sob a palavra de Jesus, eles lançaram a rede e a rede veio cheia de peixes. Naquele momento, Pedro se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que aquilo não era simplesmente uma obra do acaso, mas era obra de Deus. Ao ouvir de Jesus que ele seria pescador de homens, ele entendeu que aquilo também não era por acaso, mas era desígnio. É por isso que todo o acaso na vida de Pedro, a partir daquele dia, ele via como um sinal de Deus. Um dia o galo cantou e na hora ele soube, é Deus. Outro dia ele estava acorrentado num calabouço e as cadeias caíram, as portas se abriram e ele concluiu, é Deus, isso não é acaso, tem Deus nesse negócio. Os outros homens aprenderam o mesmo segredo. Um dia Paulo e Silas foram severamente surrados, lançados na prisão, mas ao invés de lamuriarem sobre aquele acidente, eles enxergaram naquela situação uma oportunidade ímpar de louvar a Deus e de pregar a palavra. Outro dia Paulo teve um sonho onde ele viu um homem da Macedônia pedindo ajuda. Ele não achou que se tratava de um pesadelo, de pizza ou de feijoada, mas ele discerniu naquele sonho o propósito de Deus de enviá-lo naquela região. Simão Cirineu, ele não foi escolhido por acidente. A sua vocação não está à mercê do acaso, mas é dirigida pelo propósito eterno de um Deus que é sábio, de um Deus que é amoroso. Segundo lugar, o chamado para carregar a cruz é hora extra. Vamos repetir isso? Diga assim comigo. O chamado para carregar a cruz é hora extra. Veja, entenda e perceba que Simão Cirineu tinha trabalhado desde a madrugada até cerca de 1h da tarde para suprir as suas necessidades. Mas o chamado para carregar a cruz veio depois. Meu irmão, 90% da força cristã hoje está sendo gasta só para pagar contas. Nós vivemos numa sociedade capitalista e consumista, onde as pessoas trabalham cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e cada vez se encontram mais insatisfeitas. A demanda do mercado de trabalho tem afastado os pais e mães das famílias. E resta às pessoas cada vez menos tempo para as suas famílias, para si mesmas e para Deus. Nós gastamos quase a totalidade da nossa energia e do nosso potencial só para pagar contas. As pessoas hoje geralmente estão cansadas, estão esgotadas, estão fadigadas. E quando ouvem o Senhor lhes pedir para que carreguem a cruz, elas não encontram força, não encontram tempo para responder à voz do Senhor. Ah, Senhor, escolhe outro, por favor. Estou muito ocupado. E muitas vezes a voz de Deus falando com você é a voz do pastor te convidando para se envolver com o ministério da igreja. Muitas vezes a voz de Deus falando com você é a voz do diretor de diácono convidando você para se envolver com o diaconato. Muitas vezes a voz de Deus falando com você é a voz do líder de louvor dizendo: você tem talento e nós precisamos do seu talento aqui para o aperfeiçoamento do corpo da obra de Deus. Mas você não ouve a voz de Deus. E quando ouve, você está muito ocupado, você está muito cansado, você está muito estressado, você não tem tempo para responder à voz de Deus. Escolhe outro, Senhor. Eu não tenho dinheiro porque eu sustento a minha vaidade, para sustentar a minha vaidade vai muito dinheiro. Então eu nunca tenho como contribuir com a igreja. Não tenho tempo, eu me sinto exausto, eu estou cansado. Só que o interessante, irmãos, o interessante é que a gente só não tem tempo para Deus. A gente só não tem tempo para o ministério. A gente só não tem tempo para a igreja. Porque se aparecer uma partida de futebol, a gente tem tempo. Porque você está cansado. Mas aparece o primeiro feriado e você ó para a praia. E você tem que ir no mercado fazer compra para ir para a praia. E quando você chega na praia, você tem que limpar a casa que estava
um mês fechada, mas você não tem tempo, você está cansado. E aí você tem que organizar tudo, e tem que enfrentar trânsito. E aí depois tem que deixar tudo limpinho também para outra pessoa que vai entrar, você tem que voltar embora. Mas você não tem tempo, você está cansado. Não é que você não tem tempo, é que isso não é prioridade para mim. Isso não tem valor para mim. Essa é a verdade. A gente só não tem dinheiro para contribuir na igreja. A gente tem dinheiro para tudo. Aliás, tudo que se faz na igreja é caro. Faz um retiro na igreja, está muito caro. Faz uma cantina na igreja, é caro. Faz um evento na igreja, é muito caro. É caro porque é na igreja, é caro que é para Deus, porque a gente gasta com tanta besteira. Quanto custa uma pizza hoje? 70, 80 reais. Um ingresso para assistir foi o Palmeiras que perdeu ontem de novo, né? Oh, Deus. Que coisa, hein, rapaz? Os porquinhos sempre sendo assado. É um negócio esquisito. O cara tem grana para ir no estádio. Meu irmão, Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz, entenda, depois do expediente. Era como que se Deus estivesse dizendo assim: Simão, até o meio-dia você trabalhou para você, mas agora eu quero que você trabalhe para o meu filho. A cruz que você carregou até o meio-dia foi a sua, mas agora eu quero saber se você está disposto a carregar a cruz de uma outra pessoa. Meu irmão, olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou lhes dizer. Enquanto nós estivermos vivendo somente para pagar contas, a nossa vida será comum, medíocre, e não foi isso que Deus chamou você, e não é isso que Deus quer da sua vida. Deus quer que você seja uma pessoa de ideais, Deus quer que você seja uma pessoa de sonhos, Deus quer que você seja uma pessoa de propósitos. Deus te trouxe para essa igreja, Deus te salvou, para você ser um agente transformador da história. Uma pessoa que abrace a causa pela qual lutar, uma pessoa que tem uma verdade para defender. É claro que nós precisamos trabalhar para suprir as nossas necessidades, mas também nós necessitamos reservar tempo, reservar energia para fazer a nossa vida valer a pena. E é somente quando nós abraçamos a causa de Cristo que a vida começa realmente a valer a pena. Simão precisava trabalhar no campo para pagar suas contas. Mas ainda assim ele participou de um projeto de Deus com tal intensidade que o seu nome é mencionado em 3 dos 4 evangelhos. Que o Senhor nos guarde de entrar de tal forma na engrenagem do consumismo que não nos sobre tempo, que não nos sobre energia para participar e se envolver com esse projeto maravilhoso chamado igreja. Que ao buscar um homem ou uma mulher para realizar a sua obra, Deus possa contar com você, mesmo que seja depois do expediente. Terceiro lugar, nós não somos responsáveis apenas por nós mesmos, mas nós somos responsáveis também pela geração que nos sucederá. O texto das Escrituras diz que esse Simão, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E há uma clara inferência que esses irmãos se tornaram pessoas importantes na história da igreja primitiva. A Bíblia Sagrada identifica Simão como pai de Alexandre e de Rufo. Muito provavelmente porque eles eram conhecidos no mundo cristão primitivo. Agora, imagine comigo essa cena aqui. Imagine comigo. Simão, ele está voltando para Cirene. E ele encontra os filhos, Alexandre e Rufo. E ele começa a relatar, ele começa a contar para os filhos o que aconteceu com ele. Diz: filhos, vocês não podem acreditar, eu estava voltando cansado do trabalho. Quando eu chego em Jerusalém, eu me deparo com uma procissão. Muita gente na rua, o povo todo, a cidade toda havia parado. Soldados romanos estavam organizando tudo. De repente, eu parei na calçada e eu vi 3 homens carregando mastros de cruz.
2 homens que estavam sendo condenados pelo crime de subversão e de morte. E o terceiro trazia uma placa dizendo assim: ele é o rei dos judeus. E eu, quando eu estava observando aquilo, quando eu menos esperava, um dos soldados me arrasta e me obriga a ajudar a carregar o mastro da cruz desse terceiro homem. E eu carreguei a cruz até o Monte Calvário. E depois eu procurei saber quem era esse homem. E me contaram a história dele. Há muito tempo ele estava sendo perseguido pelos religiosos. Um dia ele estava pregando um sermão e os soldados mandaram prendê-lo. E quando os sacerdotes mandaram prendê-lo, e quando os soldados chegaram para prendê-lo, ele estava pregando um sermão, e nesse sermão ele dizia: quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqueles soldados não conseguiram prendê-lo. Eles voltaram e os sacerdotes disseram: cadê? Vocês não prenderam um homem? Ele disse: não conseguimos prendê-lo, porque homem algum jamais falou como ele falou. Quando nós ouvimos as suas palavras e o seu sermão, sua palavra entrou no nosso coração entrou em ebulição, nós não conseguimos prendê-lo. Esse homem um dia estava entrando numa cidadezinha aqui perto, chamada Naim, um vilarejozinho, e uma viúva estava enterrando o seu único filho. O filho dela havia morrido, e esse Jesus chegou, olhou para essa viúva e disse: não chores mais, e tocou no defunto, e o defunto ressuscitou. Um dia, uma mulher foi apanhada em flagrante adultério, e levaram essa mulher para ele e disseram o seguinte: olha, essa mulher aqui foi apanhada no próprio ato adulterando, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E esse Jesus olhou com ternura para essa mulher e disse assim: quem de vocês não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra? E dos mais novos aos mais velhos, todos saíram da roda, deixaram aquela mulher sozinha. Ele olhou para a mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, então eu também não te condeno. Vá em paz e nunca mais peques. Foi a cruz desse Jesus que eu carreguei. O Simão deve ter falado com tanto amor, com tanto entusiasmo, que ele contagiou os filhos. Irmãos, não é difícil entender por que os filhos de Simão desejaram também colocar as suas vidas a serviço de Jesus e se destacaram no meio dos cristãos daquela época. Porque quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, de verdade, com paixão, nós causamos um impacto na vida dos nossos filhos, nós causamos um impacto na geração que nos sucede, e nós causamos um impacto nas pessoas que nos observam. Quando você tem intimidade com Deus, você impacta a vida dos seus familiares. Quando você tem intimidade com Deus, você impacta a vida das pessoas que trabalham com você. As pessoas olham para você e dizem: ele é diferente. Ele é diferente. Não é por causa da roupa, não é por causa da sua postura religiosa. É que quando eles olham para você, eles veem que os seus valores são diferentes, que a sua postura é diferente, que as suas atitudes são diferentes. Você tem uma luz que brilha, você é sal, você faz a diferença. O que nos torna diferentes, irmãos, é o nosso envolvimento apaixonado com a obra de Deus. Quando eu olho para a cruz do Calvário e eu digo: Jesus morreu por mim, Ele deu a vida por mim, eu não posso virar as costas para o tamanho desse sacrifício. Eu preciso me envolver. E é isso, meus irmãos, que fazem as pessoas olharem para nós e desejarem ser parecidos conosco. Porque não pense, você que é pai e mãe, que você vai viver uma vida longe de Deus. E para viver uma vida longe de Deus, não precisa estar fora da igreja. Tem gente que vive uma vida longe de Deus dentro da igreja. Porque está aqui, mas não coloca nada em prática. Não vive uma vida segundo os princípios de Deus. Então não pense você que você vai viver uma vida longe de Deus, morna, e os seus filhos serão crentes. Porque filho repete modelo. Por isso que a Bíblia diz assim, ó. Ontem eu vi um quadro aqui, tem um quadro do Ministério Infantil ali, não tem? E tem um versículo lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Agora entenda uma coisa. Porque tem gente que diz assim: eu ensinei o meu filho no caminho que devia andar, cresceu na igreja, hoje com 18 anos está desviado. Você não ensinou no caminho.
Você ensinou o caminho que ele deve andar. É diferente, ensinar o caminho é uma coisa. Ensinar no caminho é diferente. E a Bíblia diz, ensina no caminho. Ensinar o caminho é assim, ó. Meu irmão, como é que eu faço para chegar até a rodoviária de Americana? Você vai dizer, ó, sobe aqui a avenida, nem sei para que lado está a rodoviária, para cá, pega essa avenida aqui, aí quando você chegar a 3 quadras, você entra à direita, depois pega a esquerda, tal, você vai ver a rodoviária. Isso eu estou ensinando o caminho. Ensinar no caminho é assim, você quer ir para a rodoviária? Vem que eu vou te levar. Vamos caminhar juntos. Isso é ensinar no caminho. Ó, vamos por aqui, vira aqui, entra lá. A Bíblia manda você ensinar no caminho. Ensinar no caminho, meu irmão, é interagir com a criança. Ensinar no caminho é dizer assim, olha para o papai e para a mamãe o que nós estamos fazendo e repita. O problema é que a gente ensina o caminho para a criança e as nossas atitudes provam o contrário. Porque quando os filhos olham para a gente, os filhos veem que a gente está ensinando o caminho, mas nós não estamos no caminho. E aí quando eles completam 15, 16 anos de idade, que começam a pensar, que entram naquela fase dos questionamentos, que querem respostas e que não aceitam mais respostas prontas e decoradas que nós temos, porque isso não atende os anseios do coração deles, eles querem resposta, eles são inteligentes, eles raciocinam. Aí eles olham para a vida do pai e dizem tudo que o pai e a mãe nos ensinou é uma mentira. Eu estou fora desse caminho. Eu estou fora. Eu estou fora. Irmãos, outro dia eu vi um desses evangelistas modernos pregar no rádio dizendo o seguinte, o cara diz isso aqui no rádio, ó. Não vou dizer de que igreja o cara era. Se você é empregado, largue o seu emprego e vá ser empresário para você ganhar mais dinheiro. Largue o seu emprego agora, nem que seja para você vender pipoca na porta da igreja, que um dia você vai ser rico. Se você não gosta de dinheiro, ele dizia, manda para mim. Porque eu gosto tanto de dinheiro, que quando eu era criança, eu roubava a carteira do meu pai. E aí eu digo assim, irmãos, eu prego constantemente na minha igreja que nós devemos ser amorosos, que nós não podemos ter amor pelas coisas materiais, e ainda assim eu luto com pessoas egoístas, vaidosas, cheias de si mesmas. Agora imagine uma igreja em que o pastor ensina as pessoas a amarem o dinheiro, e não ter vergonha de dizer que roubava a carteira do próprio pai. Que igreja vai se formar? Olha aqui para mim. Tem uma nova geração olhando para você. Rufo e Alexandre olhavam Simão. E quando viram o pai deles agir com dignidade, diante do sofrimento de um homem, quando viram o pai deles sair do trabalho de manhã cansado, e mesmo assim carregar o madeiro nas costas por um desconhecido nazareno, eles tiveram a seguinte opinião: nosso pai é um homem digno. Irmãos, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que nós estamos ensinando aos rapazes e moças, jovens e adolescentes que estão nesse culto hoje de manhã? Sabe o que eu quero ensinar a esses jovens? Que a nossa vida não vale pelos bens que possuímos. A nossa vida vale pelo esforço com o qual nós nos dedicamos à causa de Cristo. A igreja não é o lugar de ensinar as pessoas a se tornarem avarentas, egoístas. Igreja é lugar para a gente ensinar as pessoas a amar. Amar as crianças moçambicanas, amar os mendigos indianos, amar as prostitutas, os beberrões, os homossexuais, amar os índios do Brasil, amar as populações miseráveis das favelas do Rio de Janeiro, amar os adolescentes e jovens e homens que estão sendo consumidos pelo crack, pela droga. É para isso que nós existimos como igreja. Não para aprendermos a roubar a carteira uns dos outros, mas para amarmos aqueles que não conseguem carregar o peso que tem nas próprias costas. Foi isso que Alexandre e Rufo aprenderam de Simão.
E a minha pergunta para você hoje de manhã é: o que você tem ensinado ao seu filho? Não com as suas palavras, mas com as suas atitudes. O que o seu filho vai aprender da sua postura, do seu comportamento como cristão? Sabe uma coisa que me deixa aviltado, uma coisa que me deixa preocupado hoje? É ver pai e mãe dentro de casa criticando a igreja na frente dos filhos, falando mal de pastor na frente dos filhos. Aí teu filho vai completar 18 anos, não vai mais querer saber de igreja, de evangelho, você vai dizer: mas o que foi que eu fiz? Porque assim, ó, filho vê, filho faz. Irmãos, princípio. Lá na minha igreja eu ensinava o povo e dizia assim: meus irmãos, na hora da oferta, a Bíblia diz que nós não devemos nos comparecer diante de Deus de mãos vazias, a gente tem que ofertar. Eu dizia para eles assim: quando nós formos ofertar, vem a família toda. Pega um dinheirinho, dá na mão do seu filho, do pequenininho, do maiorzinho, e venha você, porque nós queremos gerar isso no coração das crianças. Eu quero que os filhos olhem para o pai e digam assim: meu pai é generoso, meu pai acredita nesse princípio. E ele venha na frente, oferte, o filho vê ele ofertando, vê a mãe ofertando, e ele oferte isso também. Você se preocupa em fazer isso com o seu filho? Ou você é uma daquelas pessoas que todas as vezes que o pastor chega aqui e diz: precisa de uma contribuição, você diz: e lá vem o golpe, está roubando, e é dinheiro, e é só isso, só aquilo. Porque são duas perspectivas. Se eu chegar aqui para vocês hoje e dizer: irmãos, preciso do investimento de vocês, vocês podem enxergar isso como uma possibilidade de você investir no projeto mais nobre que existe, que é o reino de Deus, e ser abençoado. Ou você pode achar que o pastor está querendo tomar o teu dinheiro e ficar à margem daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você é quem escolhe. Eu, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, eu ensinei isso para minha filha. Eu agora estava lá em casa, que eu estou indo embora para os Estados Unidos. Nós vendemos tudo em casa e eu me desfazendo das coisas, de repente achei uma ovelhinha de barro. Acho que é barro aquele material, porcelana, sei lá. Uma ovelhinha, que é um cofre. O que a Maria Eduarda fazia? Desde pequenininha eu ensinei isso para ela, tem 16 anos. Cheio de moeda. Cheio de moeda. E eu quebrei e fui contar as moedas. Tinha R$53. É o projeto de vida dela, que ela junta o ano todo. Ela junta aquilo o ano inteiro dentro. Todas as moedas que ela pega, ela vai jogando lá. No final do ano, ela consagra o projeto de vida dela. E, inclusive, eu peguei os R$53, estou me lembrando agora. Não entreguei na igreja, mas vou entregar hoje aqui, viu, pastor? Os R$53 da Maria Eduarda. Senão eu vou embora e acabo esquecendo disso. Quebrei o porquinho, contei e estava lá. Falei, sozinho ali com Deus, falei: louvado seja Deus pela minha filha, ela tem esse princípio no coração. Hoje ela está lá nos Estados Unidos. Eu tenho tempo ainda, pastor? Eu vou contar essa história. Ela está lá nos Estados Unidos hoje e eu estou indo por causa do projeto de vida dela. Ouça. Maria Eduarda fez o projeto de vida dela e colocou assim, ó: esse ano eu quero fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Tá? E aí ela começou na minha cabeça. Eu não sabia que ela tinha escrevido isso no projeto de vida. Falou: pai, eu quero fazer um intercâmbio esse ano. Aliás, no ano que vem, no final do ano que vem tem que fazer meu intercâmbio, porque está na idade, porque agora. Eu falei: filha, eu não tenho condições de pagar o intercâmbio para você, esse negócio é muito caro. Ela falou: não, mas eu já pesquisei na internet, tem uma empresa aí que é barata e não sei o que tem, vamos lá pelo menos ver, né? Eu falei: tá bom. Aí marcou o dia, lá fui eu. Aí cheguei lá, a Marília me atendeu e falou: olha, o negócio é assim, 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 assado e tal, e a gente parcela, e a gente faz isso. E eu, cara, eu não tenho condições. E a Maria Eduarda, irmãos, resumindo, quando eu vi, eu tinha fechado o negócio. Fechei o negócio para a Maria Eduarda aí. Aí escuta essa daqui. Só que é um intercâmbio aonde você não sabe para onde seu filho vai. Entendeu? Você não sabe para que cidade ele vai, você não escolhe a família, você não escolhe nada. É a família americana que vai lá, olha o perfil e escolhe a pessoa. Aí vamos lá para os Estados Unidos. Tem um cara lá, que todo ano ele é convidado para receber o intercambista. Aí ele vai lá, olha o perfil, não gosta de ninguém.
No outro ano, vamos escolher uma pessoa. Vai lá, olha no perfil, não gosta de ninguém. Aí nesse dia, ele está lá no centro da cidade, e por uma jesuicidência, ele encontra a mulher do intercâmbio, a Gretchen. E a Gretchen chega para ele e diz assim: Wade, vamos receber um intercambista esse ano? E aí ele falou, ele me contando, né? Fui lá por educação. E quando eu chego, o primeiro perfil que eu pego é da Maria Eduarda. E quando eu peguei, o meu coração acelerou. E eu olhei, Maria Eduarda, filha de pastor e tal. Eu quero essa menina. E ele voltou para casa, conversou com a família, falou, vamos receber. Chegaram num acordo, receberam. Um mês antes, a gente fica conhecendo quem é a família. E a gente estava naquela ansiedade e tal. De repente, vem o perfil da família para mim. Quando eu abro meu e-mail, que eu vejo o perfil da família. William Wade Austin. William Wade Austin. Pastor da primeira igreja batista. Pai de 3 meninas. A mãe professora na escola que a Maria Eduarda iria estudar. Coração do pai, ó. Acalma. Falei, louvado seja Deus. Muito bem. Fizemos o primeiro contato, marcamos a data de ida da Maria Eduarda. Quando a Maria Eduarda foi, dia 2 de agosto, foi embora a Maria Eduarda. Agosto, setembro, outubro. Outubro eu tinha não era bem uma agenda, eu fui para fazer um casamento nos Estados Unidos e pregar em algumas igrejas. Quando eu chego lá, o noivo briga com a noiva, não tem casamento. Aí o que eu ia fazer um casamento, eu acabei reconciliando os noivos. E fui pregar nas igrejas. E aí o Wade ficou sabendo que eu estava em Orlando, entrou em contato comigo. Disse, Luiz, você está aqui em Orlando? Eu falei, estou. Então venha nos visitar. Eu falei, pastor, o programa não permite, é proibido você ter qualquer contato físico com o intercambista. Eu falei, o programa não permite. Ele falou, existem algumas coisas que estão além do programa. Primeiro, o programa não previu que nós seríamos pastores. Segundo, o programa não previu que nós faríamos amizade em tão pouco tempo. E terceiro, na minha casa eu recebo quem eu quero. Você é meu convidado, eu quero que você venha. E aí eu fui. Fiquei 4 dias com ele. E aí, ali, conversando tal, ele olhou para mim e disse assim, Luiz, a Maria Eduarda, eles chamam ela de Maria lá, né? A Maria disse que você tem vontade de vir embora para cá, para os Estados Unidos. Eu falei, eu tenho, eu queria vir para Orlando. Ele falou, então por que você não vem para cá, para o Tennessee? Ele falou, se você vier para cá. Não, ele disse, por que você não vem? Eu falei assim, eu não venho porque eu não tenho como me legalizar nos Estados Unidos. Eu não quero ficar aqui como um imigrante legal. Porque assim, ó, você ir para os Estados Unidos hoje não é fácil não, meu irmão. Ou você investe $500 mil e compra o green card. Eu não tenho $500 mil. Alguém tem para me emprestar? Segundo, ou você casa com uma americana, não posso, já sou casado. E muito bem casado, diga-se de passagem. E também não quero. E não tem outra opção. Entendeu? Até visto de trabalho hoje está muito complicado. E aí ele falou assim para mim, então venha embora para o Tennessee. Se você vier, eu te recebo como pastor na minha igreja e te legalizo aqui. Eu falei, opa, já que o senhor insiste. E ele disse assim, porque nós amamos tanto a Maria Eduarda, que só de pensar que em maio ela vai embora, eu já estou desesperado. Ela é a nossa filha, nós não queremos que ela vá embora mais. Aí presta atenção. No outro dia, eu fui na casa do pai dele. Fui na casa do pai dele, passamos o dia lá. À tarde estávamos tomando um café. E ele olhou para o pai e disse, pai, eu estou tentando convencer o Luiz a vir embora para cá. Porque nós não vamos conseguir mais viver longe da Maria Eduarda. Me ajude a convencê-lo. O homem olhou para mim e falou, vem cá. Me pegou pelo braço. Vem aqui fora. Me levou lá fora. Disse, olhe todas essas terras aqui. Olhe todas. Eu olhei. São minhas. Escolha o pedaço de terra que você quer para você, eu estou te dando. Você vai colocar uma casa aqui e vai vir morar. Esse é o Deus que abençoa as pessoas que ousam acreditar e confiar nele. Conclusão, quarta-feira agora estou indo definitivamente para os Estados Unidos da América. Coincidência? Acaso? Não, meu irmão. Tudo faz parte de uma engrenagem e de um propósito de Deus na nossa vida. Agora olha aqui para mim. Tudo começou porque uma menina
aprendeu um princípio, o princípio da semeadura. E que juntava moedinha num porquinho para contribuir com a igreja. E Deus olhou para o coraçãozinho dela e falou: vou honrar essa menina. E já honra o pai e a mãe junto. É essa dimensão de vida que Deus está te chamando para viver e para caminhar. Quarto lugar. O que aprendemos e lucramos no cumprimento da nossa missão é muito mais valioso do que o preço que nós estamos pagando para cumpri-la. Vou repetir para vocês que Lucas foi meticuloso. Ele disse assim, enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo carregá-la atrás de Jesus. Veja que Lucas deixa claro que Jesus seguia na frente. Irmãos, o que Simão aprendeu naquela via dolorosa foi de um significado muito mais rico do que o preço que ele pagou para carregar a cruz. Quando ele chegou no alto do Monte Calvário, ele deve ter pensado assim, valeu a pena. Vai valer a pena. Porque o que eu aprendi com esse homem, nunca ninguém vai poder apagar do meu coração. O que Simão aprendeu ao ver como Jesus reagiu quando cuspiram no seu rosto, ao observar o olhar dele, o olhar doce, quando o esbofetearam, ao ver a candura de Jesus durante todo o trajeto que percorreu nas ruas de Jerusalém, até chegar ao Gólgota, foi de um valor inestimável. Sabe por que você deve se envolver com a obra de Deus, meu irmão? Porque aquilo que você vai aprender, se dando pela causa de Cristo, é muito mais valioso do que o preço que você vai pagar. Muito mais valioso. Irmão, servir a Deus vale a pena. Porque andar 3 ou 4 passos olhando o que Jesus faz é muito mais glorioso do que caminhar quilômetros e quilômetros sem Ele. Eu prefiro andar no vale da sombra da morte junto com Jesus, como Simão andou, do que andar em verdes passos juntos, tranquilas, sem ter Jesus como meu companheiro. E você que está hoje de manhã aqui nesse culto, você está disposto a se envolver? Você está disposto e você está pronto para carregar a sua cruz? Até que ponto você está disposto a se envolver? Meu irmão, o evangelho é sacrifício. Evangelho é renúncia. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem coroas de espinhos. E a pergunta que eu faço para você é: qual é o grau de envolvimento que você tem com Deus? Qual é o grau de envolvimento que você tem com Deus? E aí eu costumo dizer o seguinte: quando uma pessoa acredita numa causa, num empreendimento, essa pessoa investe 3 coisas, basicamente. Ela investe tempo, ela investe trabalho e ela investe dinheiro. O pastor Fábio, ele tem um negócio hoje, fazendo um trabalho maravilhoso de coach. Para ele realizar esse sonho dele, projeto, que está mudando a vida dele e a vida de outras pessoas, ele teve que investir tempo, trabalho e dinheiro. Tem como fugir disso. Quando vocês começaram esse projeto aqui, chamado Templo do Louvor, vocês tiveram que investir tempo, trabalho e dinheiro. Se você pega um jovem desses aí que tem um sonho e diz, olha, eu quero ser um advogado. Para ele ser advogado, ele vai ter que investir tempo, trabalho e dinheiro. Só que assim, a gente só investe tempo, trabalho e dinheiro naquilo que a gente acredita que vai dar certo. Ninguém investe tempo, trabalho e dinheiro numa causa que a gente não acredite. E eu quero terminar hoje perguntando para você o seguinte, meu irmão. Olha aqui para mim nos meus olhos. Até que ponto você acredita nesse projeto chamado igreja? Um projeto que foi instituído por Jesus Cristo, Senhor da sua vida. Resposta para essa pergunta é: quanto do seu tempo,
do seu trabalho e do seu dinheiro que você tem investido nesse projeto. É isso que vai determinar o grau de importância e o grau de envolvimento seu com esse projeto chamado igreja. Vamos todos nos colocar em pé. Enquanto o grupo de louvor chega aqui para a gente cantar e ministrar, eu quero que todo o olho esteja fechado e toda a cabeça esteja curvada. Irmãos, eu não sou animador de plateia. Eu sou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Eu não vim aqui hoje de manhã para te agradar, eu vim aqui hoje para mexer com você. Eu vim hoje aqui para fazer você perder a tua noite de sono. Eu vim hoje aqui para te desafiar. Eu vim hoje aqui para dizer que você não pode na obra de Deus ser um espectador. Eu vim hoje aqui para dizer que você não pode cruzar os braços e deixar as coisas acontecer. Jesus precisa de você, como ele precisou de Simão Cirineu. Meu irmão, tem gente aqui hoje de manhã que nem dizimista fiel é nessa igreja, e canta cânticos aqui dizendo que ama a Deus, canta cânticos aqui dizendo que ama o projeto do reino de Deus, mas nem o mínimo você tem investido. Nós temos que acabar com isso hoje, irmãos. Ou você se envolve, ou você se envolve. É igual casamento, irmão. Quando eu me caso com uma mulher, tudo que é meu é dela, tudo que é dela é meu. Vida com Deus é casamento, tudo que eu tenho é dele. Todo o meu tempo é dedicado a ele. Não dá mais, meu irmão, para ficar às margens. Não dá mais para ficar observando. Você tem que vir para dentro da comunidade. Esse é o apelo do Espírito Santo para você hoje de manhã. Não dá mais para viver na periferia da bênção de Deus. Tem que mergulhar. Deus está te chamando ao compromisso hoje. Irmãos, eu acompanhei durante esses anos todos que eu prego nessa igreja aqui, o crescimento dessa igreja. Meu irmão, que igreja que tem a estrutura que essa igreja tem? Se você não investir num projeto desse, você vai investir aonde? Aonde? Quantos projetos Deus tem colocado no coração desse pastor aqui? E que precisa do teu investimento. E até quando você vai continuar dizendo não para Deus? Eu quero te convidar hoje, meu irmão, a dizer para Deus assim: Senhor, chega de meias verdades na minha vida. Chega de justificativas, até bíblicas, para eu não fazer o que eu tenho que fazer. Hoje eu quero assumir um compromisso total com o Senhor aqui, porque eu entendi por que eu devo me envolver com o reino de Deus. Aquele que não contribuía vai começar a contribuir. Aquele que não dizimava vai começar a dizimar. Eu não abro mão de princípios de Deus. Estamos começando o ano, meu irmão. Não vamos viver mais um ano errado, não. Vamos começar a fazer as coisas certas, para que esse ano de 2019 seja um grande ano na nossa vida. Ano marcado pela bênção de Deus. Para a gente olhar e dizer: não, isso que está acontecendo não é coincidência. Isso está acontecendo porque um dia eu tomei uma atitude. Eu disse: acabou as meias verdades na minha vida, acabou ficar em cima do muro. Eu agora vou viver o evangelho pleno. Se está escrito, se é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer e vou experimentar o que Deus tem para mim. Então nós vamos cantar uma canção. E se alguém aqui corajosamente hoje precisa se colocar diante do altar de Deus e dizer: Deus, eu preciso desse envolvimento total e vou assumir esse compromisso com o Senhor. Você pode sair do seu lugar, vir aqui à frente, ó. E diante de Deus, aqui no altar de Deus, você falar com o Pai. E depois eu quero orar com você. Vamos cantar uma canção.